Olá, seja bem-vindo ao episódio 3 da Jornada da Dialética na Análise Textual Discursiva. No episódio de hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre a estrutura da análise textual discursiva, o que é essa análise textual discursiva. Vamos ver também sobre as questões de ordem e desordem. Vamos ver sobre categorização, sobre unitarização, sobre fenomenologia, sobre hermenêutica, qual a diferença entre cada uma delas e qual o papel, de cada uma delas dentro da ATD. Nós vamos ver também sobre teorias a priori e teorias emergentes. Será que as duas se complementam? Ou será que a análise textual discursiva usa apenas a teoria a priori ou apenas a teoria emergente? Isso é o que nós vamos também descobrir nesse episódio. Além disso, nós vamos ver algumas metáforas, que são utilizadas pelos autores dos textos, que é a Maria do Carmo Galeazzi e o Robson Simplício. Eles vão trazer a ideia de quebra-cabeça, a ideia de mosaico e também sobre as faces de Jano. O que é que tudo isso significa nessa análise textual discursiva? Vamos ver também a relação entre a parte e o todo. Se você está afim de entender todos esses conceitos e finalmente conseguir compreender todo esse trajeto, nessa trajetória de uma análise textual que nem é análise de conteúdo e que nem é análise de discurso, você está no lugar certo. Aproveito para te lembrar de não se esquecer do seu caderno, da sua caneta, porque você vai precisar anotar aí algumas sacadas muito importantes sobre esse tema. Vem comigo! Para começar, a gente precisa entender o que é categorizar. Certo? Esse termo ele vai ser muito utilizado ao longo do texto da análise textual discursiva, tanto sobre categorizar, sobre como o processo de categorização, que é extremamente importante quando nós falamos de uma análise textual discursiva. Então, categorizar, gente, é classificar, certo? Conjuntos de materiais e organizar esses materiais a partir de uma série de regras, Então, a gente vai produzir uma ordem a partir de um conjunto de materiais, de objetos desordenados. E aí eu trago um exemplo para vocês, por exemplo, de roupas. Você pode classificar, você pode categorizar determinados tipos de roupa de acordo com as cores dessa roupa. Então você pode categorizar todas as que são vermelhas de um lado e todas que são azuis de outras. Ou você também pode classificar de acordo com o tipo de roupa. Você pode deixar as blusas de um lado, como você também pode deixar as calças de outro. Ou você pode ter uma outra regra para essa classificação, como o tipo de tecido dessa roupa. Quem vai definir as regras que vão permear toda essa análise, toda essa classificação, essa categorização, vai ser o pesquisador, que é o sujeito que está fazendo essa análise. Então, o início da análise, pela metodologia da análise textual discursiva, ela vai se assemelhar muito às metodologias categoriais. Mas, Paulo, o que são as metodologias categoriais? Gente, as metodologias categoriais, elas vão ser metodologias, formas de analisar algo a partir de uma categorização que vai trazer uma hierarquia de informações. Uma informação ela vai estar em uma categoria, determinadas informações vão estar em outras categorias e vai ter uma hierarquia, porque sempre alguma categoria ela vai ser mais relevante que outras de acordo com o objeto da pesquisa. Algo muito importante de mencionar é que o conjunto de informações que será analisado nas metodologias categoriais, ela está inicialmente em desordem, ou seja, está desordenado, está embaralhado, está tudo misturado. E seja qual for o objetivo da análise, qual é o porquê que se está pesquisando isso, mais próximo da explicação, da compreensão, da explicação, o resultado vai ficando mais ordenado, vai ficando mais em ordem, vai ficando tudo mais organizado. Algumas dessas metodologias, elas vão se aproximar mais de focos explicativos, porque algumas dessas metodologias categoriais, elas vão estar buscando explicar alguma coisa. E aí entra uma coisa que você precisa anotar. Explicação é diferente de descrição, interpretação e compreensão. Se você entendeu isso, então você vai conseguir entender que se tem uma metodologia que explica, ela está de um lado, mas nós temos uma outra metodologia, que é a análise textual discursiva, que ela não vai se contentar em explicar determinado fenômeno, ela vai descrever, certo? Mais para frente eu vou explicar o que é descrever, que claro, você já deve entender que é enumerar
aí qualidades, características de um objeto, mas além de descrever, nós vamos interpretar e compreender. Mas Paulo, o que é interpretar? O que é compreender? Não é tudo a mesma coisa? Compreender alguma coisa, alguma situação, um objeto de pesquisa, compreender um fenômeno, é você entender na sua profundidade as relações que levam esse objeto a ser o que ele é. Diferente da interpretação, onde você vai inferir baseado nas suas experiências o que é esse objeto, compreender é entender o objeto da forma que ele é. Então, na compreensão, a busca é entender o significado, o real sentido do fato como ele é. E interpretar é ir um pouco além, é compreender de uma maneira mais ampla, para além do que parece ser. Então, nós temos a compreensão e a interpretação sempre andando juntas, certo? Isso nas análises textuais discursivas, enquanto em outras metodologias categoriais elas ficam só no âmbito da explicação. Então, em resumo, explicação de um lado, compreensão e interpretação de outro. Outro ponto importante é que a estrutura que é estabelecida nesse processo de categorização, ela está transitando entre o hermenêutico e o epistemológico. E eu sei que você está em dúvida entre o que é essa hermenêutica, o que é essa epistemologia. A epistemologia vai ser tudo mais relacionado ao conhecimento, como esse conhecimento ele se consolida. Já a hermenêutica, ela vai levar muito em consideração a questão da linguagem, a questão da movimentação do contexto do real. Então, se determinado fato acontece desse jeito, vai se buscar compreender o contexto histórico que está baseando aí toda essa relação. Então, quanto mais próximo da hermenêutica, mais próximo da compreensão e mais próximo da interpretação você vai estar. E outro ponto, gente, muito importante nessa questão da hermenêutica é que não se preocupa-se tanto apenas com o objeto de pesquisa, mas se preocupa-se também com o sujeito que está pesquisando, com a auto-organização desse sujeito, com o conhecimento desse sujeito que está sendo ampliado. Então, a hermenêutica, que vai ser muito trazida pelos autores ao longo da análise textual discursiva, vai defender que a análise textual discursiva ela é diferente de outras análises porque ela não vai focar apenas no objeto, ela vai focar também no sujeito que está pesquisando esse objeto. Então vamos organizar aqui a nossa mente. Nós temos uma análise, nós temos uma pesquisa, nós temos um pesquisador que vai buscar pesquisar alguma coisa. Por quê? Porque ele quer compreender alguma coisa, né? Ele quer entender, ele quer descobrir algum fenômeno, algum objeto de pesquisa e para isso ele precisa compreender. Para isso, ele precisa interpretar esse fenômeno. Então, esse sujeito ele vai se utilizar de uma análise textual discursiva, que é uma metodologia qualitativa, que é totalmente diferente, gente, de uma metodologia quantitativa. A qualitativa, ela não vai focar em números, ela não vai focar em estatística, ela não vai focar em dados mensuráveis, quantitativos, não. A pesquisa qualitativa, ela vai buscar por meio de entrevistas, por meio de observação, por meio de estudo de caso, entender o que acontece em determinadas situações. Então, a análise textual discursiva, dentro dessa categoria de uma pesquisa qualitativa, ela vai buscar, por meio de textos, entender determinadas situações. E para isso acontecer, ela vai fragmentar esse texto em vários outros pequenos trechos, pequenos pedaços, pequenos fragmentos. E cada fragmento desse vai ser chamado de unidade de significado, que também pode ser chamado aí de unidade de análise, pode ser chamado também de unidade de sentido. E essa unidade de significado, toda vez que são produzidas novas unidades de significados, imagina o que acontece, fica cada vez mais desorganizado. E afinal, qual é o objetivo da unitarização? Ora, é desmontar as estruturas, desmontar os textos, em busca de outros sentidos, em busca de produzir outros textos interpretativos. Então, quando se fragmenta vários pedaços do texto, é buscando encontrar outros sentidos. E a partir desses sentidos, você vai reunir esses trechos, para formar um metatexto que vai ser um texto emergente, um texto que vai trazer novidades baseado na experiência da pesquisa, mas a gente vai aprofundar aqui ao longo dessa aula
cada uma dessas etapas que eu estou comentando aqui. O que eu preciso que você entenda agora é que qualquer unitarização vai trazer mais desorganização para a pesquisa, né? O corpus de análise, que no caso vai ser o texto que está sendo produzido, que está sendo analisado, ele vai ficar mais desorganizado à medida que o processo de unitarização ele vai caminhando, porque cada vez mais pedaços vão sendo separados, mais pedaços vão sendo fragmentados. Ora, se eu tenho um texto e eu recorto ele em vários pedaços e jogo para cima, o que é que acontece? Vai ter vários pedaços aí no chão. Quem vai juntar esses pedaços? Quem vai categorizar esses pedaços de acordo com os sentidos que ele tem? Isso é o grande processo aí da análise textual discursiva. Fora que essas unidades de significado, elas podem se pautar por meio de dois processos. O pesquisador ele pode se pautar por uma teoria a priori, ou seja, ele vai buscar teorias que já existem, teorias que já estão consolidadas, então ele vai buscar essa teoria para se conceituar, né, para conceituar esse processo. São as teorias a priori. Teorias que o pesquisador já traz com ele para ajudar nesse processo da pesquisa. E assim, ele vai organizar o corpus da pesquisa, né, o texto, desde o início da análise, já sabendo várias coisas, porque ele trouxe essas teorias lá de trás, diferente do pesquisador que pode se pautar por meio dos sentidos que a pesquisa traz. Então, ele vai atribuindo sentidos durante a leitura, durante a pesquisa, às vezes sem saber qual o destino que ele vai chegar, sem perspectiva teórica. Só que outro ponto muito importante que eu também preciso que vocês entendam é que mesmo a teoria emergente, que é essa que eu estou dizendo, em que o pesquisador vai descobrindo todas as teorias da própria análise durante a própria análise, ele não tem ausência de teoria, certo? Existe teoria? Existe sim. Só que elas não são demonstradas explicitamente. O pesquisador, ele não traz de forma explícita, ele não se baseia profundamente nessas teorias, mas é impossível você fazer uma análise sem que você tenha aí teorias prévias com você. Em resumo, nós vamos ter as teorias a priori e vamos ter as teorias emergentes. As teorias a priori, o pesquisador vai trazer teorias já conceituadas, teorias já consolidadas para dar suporte aí durante a pesquisa. Já as teorias emergentes são as teorias que vão sendo criadas, formuladas, pensadas e refletidas ao longo da análise. Ao longo da análise, você começa a perceber que existem determinadas relações que talvez não estivessem conceituadas antes, ou talvez até estivessem, mas você, pesquisador, vai estar descobrindo aí ao longo do seu processo de análise, e essas são as teorias emergentes que estão emergindo aí ao longo da pesquisa. Eu vou deixar o resumo dessa aula em PDF tanto no grupo VIP no Telegram como na comunidade ProfPT. Ambos os links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou nessa página em que você está assistindo essa aula. Você lembra que lá atrás eu falei sobre essa questão da fenomenologia? Ela vai ser muito importante para entender essa questão da categorização baseada numa categoria emergente. Por quê, gente? Porque a pesquisa ela também pode pretender construir categorias durante a pesquisa, como eu vinha falando aqui durante a aula. Então, como é que essa pesquisa ela vai se desenvolvendo ao longo da análise, né? Por meio de quais processos essas novas teorias elas vão sendo formuladas? Por meio da fenomenologia. Por quê? Porque a fenomenologia ela vai estar sempre trazendo um pesquisador que observa um fenômeno, ele compreende esse fenômeno por meio das suas capacidades, por meio da sua vivência prática, da sua vivência empírica, né? Ou seja, da sua experiência que é intrínseca ao próprio ser humano, que são os conhecimentos tácitos. Os conhecimentos tácitos são aqueles conhecimentos em que você aprende durante a vida, que dificilmente são ensinadas de forma voluntária. Vale lembrar que todo esse viés fenomenológico, toda essa questão do empirismo, né, das questões práticas, elas precisam estar muito alinhadas com o objetivo da pesquisa. Sempre você precisa lembrar. O objetivo da pesquisa é quem vai definir
quais são as categorias, quais são as unitarizações que vão ser utilizadas durante a pesquisa e dessa forma o pesquisador ele vai ampliando o seu conhecimento, ele vai ampliando o seu repertório, o seu arcabouço teórico. Esse mesmo sentido de ordem e desordem, ele pode vir no movimento de separação e de reunião dessas unidades de significados, né? E mesmo em categorias que não foram definidas com antecedência. E nós temos também, de modo inverso, as categorias que foram pré-estabelecidas, porque já se tinha uma teoria anteriormente definida, e colocar essas unidades de significado de acordo com essas categorias que já tinham sido definidas. Assim, dessa forma, a dialética na análise textual discursiva, ela se mostra na unitarização e na categorização, na separação e na classificação dessas unidades, assim como na fragmentação e na reunião dos textos, sempre nesse movimento que decompõe e reestrutura, que une e que desune, que organiza e que desorganiza. Então são esses dois extremos que vão sempre deixando a análise textual discursiva em movimento, nessa fluidez que sempre vai estar levando aí a uma compreensão maior aquilo do que se quer saber. Outro ponto muito importante sobre a análise textual discursiva é que não existe uma etapa certa a se seguir. Você pode primeiro unitarizar, depois categorizar, depois unitarizar de novo, categorizar de novo, ou você pode já começar por uma categorização antes de uma primeira unitarização. Não existe um passo a passo definido e isso pode ser uma questão de prova. Não existe essa definição do que vem primeiro, o que vem depois. Sempre é preciso entender o bom senso do pesquisador, aquilo que ele quer entender. A partir daquilo que ele pretende compreender, daquilo que ele pretende interpretar, ele vai precisar descrever e a partir dessa descrição ele vai entender quais os próximos passos que ele deve seguir. Uma metáfora que o texto vai trazer é a do quebra-cabeças, né? Tanto quebra-cabeça como mosaico. Pode-se conceber o quebra-cabeças como esse processo de construção em que o objeto do jogo, né, e as peças, elas são criadas, elas são ajustadas na medida em que a pesquisa avança. Uma metáfora melhor que vai representar a pesquisa na análise textual discursiva é a do mosaico. Qual a diferença de um quebra-cabeça para um mosaico? Enquanto o quebra-cabeça vai ter peças previamente definidas, o pesquisador ele não tem muito o que criar. Ele precisa juntar informações e precisa chegar a um resultado que muitas vezes já é conhecido. Já no mosaico, o pesquisador ele vai ter uma criatividade, ele vai ter uma autonomia durante a pesquisa para descobrir coisas novas. Ele vai descobrir que o objeto de pesquisa inicialmente pode parecer uma coisa, só que ao longo da pesquisa pode ser totalmente diferente. A criatividade, a autonomia, a exploração do pesquisador acaba ganhando novos ares. E é isso que a análise textual discursiva vai buscar trazer, né, que o pesquisador ele tenha justamente esse percurso de mais exploração, que ele possa montar não um quebra-cabeça, mas sim um mosaico. Prestando atenção nessa metáfora do quebra-cabeça, né, que a solução ela é conhecida, o pesquisador que fica nas teorias que já são conhecidas por ele, completa o quebra-cabeça, faz análise, só que tem o pesquisador que está montando o mosaico, né? E a construção desse mosaico vai se dando no processo, não se sabe bem o resultado que vai ter, e essa é a característica aí do movimento analítico em que a dialética vai se mostrar de algo dado, né, que seria do quebra-cabeça, das teorias a priori, em que já tem uma teoria pré-definida, como também de um movimento analítico em que há aí algo sendo produzido pelo pesquisador para compreender melhor aí o fenômeno de estudo, lembrando sempre essa abordagem fenomenológica hermenêutica da ATD. Fenomenológica, hermenêutica, te lembrando, fenomenologia, a forma como o sujeito vai apreender o fenômeno, a forma como você vai compreender determinada situação. Você compreende um fato de uma forma, o seu colega compreende o fato de uma outra maneira, porque cada um tem uma história de vida, cada um tem um contexto em que viveu, em que cresceu, então cada um vai compreender determinada situação de acordo com sua própria vida, e a hermenêutica vai trazer que, inclusive, a linguagem ela vai interferir nesse processo, e a linguagem ela vai precisar ter também todo um arcabouço teórico
baseado no contexto, baseado na história. Então, a hermenêutica e a fenomenologia serão extremamente importantes na análise textual discursiva. E uma dica muito importante para vocês é que a fenomenologia ela não dá conta totalmente do processo de pesquisa. Por quê? Lembra que eu falei que a fenomenologia vai buscar muito a questão do conhecimento tácito do pesquisador? Toda aquela questão da experiência de vida, das suas próprias impressões? Então, na análise textual discursiva, é extremamente importante que haja conceitos teóricos também. É preciso trazer teoria também. Então, as categorias a priori, elas são importantes também, assim como as categorias emergentes. Então, elas se complementam. Mas vale lembrar que a análise textual discursiva, ela tende para a emergência. Ela tende para o conhecimento que vai surgindo, que vai emergindo. Outro modo de se mostrar a relação, esse movimento analítico na dialética, é a relação entre as partes e o todo. Você já ouviu aquele conto dos cegos? Eu vou te explicar agora mais ou menos como é, para você conseguir compreender o que é que a autora do texto quis nos trazer, ao longo aí dessa explicação. No conto dos cegos, diz que tinha vários cegos e eles estavam buscando descrever um elefante. Então tinha um animal à frente deles, só que cada cego pegava em uma parte do elefante. Enquanto um pegava no rabo, outro pegava na barriga, outro pegava no chifre. Então cada cego, ele tocava uma parte do elefante e para cada um desses cegos, aquela parte do elefante que eles tocavam era o elefante, como um todo. Só que a gente sabe que, na verdade, não é. O elefante é um todo e cada cego estava tendo acesso apenas a uma das partes. E o pior, cada cego se achava que estava na sua razão. Cada um dizia, atribuía características ao elefante que, na verdade, eram atribuições das partes desse elefante. Então, cada parte contém em si o elefante, só que ela sozinha não constitui o elefante, Então, ao mesmo tempo, um cego sozinho que interpreta o que é um elefante a partir do tato, a partir do toque, ele vai ter uma maior dificuldade em descrever esse elefante porque ele não tem acesso ao todo. Então, a análise textual discursiva, ela vai usar as categorias como forma de focalizar, como uma forma de focar cada parte da análise, mas sem perder a noção do todo. Por exemplo, quando um mecânico vai fazer a análise de um carro, ele não necessariamente precisa arrancar o volante para entender se o volante está bem, no carro ou algumas outras peças. Tem algumas determinadas peças que realmente elas precisam ser removidas do carro, mas elas precisam ser colocadas novamente para entender se o todo está funcionando. Então o desafio é justamente exercitar esse diálogo entre a parte e o todo. E a dialética, como a gente vem falando aqui, ela não foca apenas em um ponto, mas na verdade ela foca na compreensão daquilo que se quer entender, que claro é o todo. Então eu volto a reforçar que fragmentar, que categorizar não é focalizar apenas na parte e dessa forma tomar uma verdade. Na verdade é apenas uma forma de analisar cada parte sem esquecer de nenhuma dessas partes. Então é por isso que se categoriza, para se ter um sistema dessa análise, para que se possa compreender a pesquisa passo a passo e dessa forma compreender, chegar à compreensão de uma maneira mais efetiva. Então, vamos resumir esse episódio em alguns tópicos. Vamos lá. A gente definiu o que é categorização, que vai ser essa classificação, fazer um conjunto de objetos, um conjunto de materiais a partir de alguma regra que vai ser definida aí durante a pesquisa. A gente também entendeu a diferença de explicação e compreensão e interpretação. Explicar, você pode até explicar algo sem entender. Compreender e interpretar, você vai compreender o que a coisa é. Você vai interpretar para além do que a coisa é também a partir dos dados que você tem. Então, enquanto nós vamos ter metodologias que apenas são explicativas, nós vamos ter também metodologias que são interpretativas e são de compreensão, são compreensivas. Outro ponto importante sobre a hermenêutica é que ela está buscando aí entender também do autoconhecimento do pesquisador, mas até mesmo do que aquilo que o pesquisador está buscando entender. Então, essa preocupação com o sujeito, que também faz parte da fenomenologia, que vai ser a forma como o objeto, como o fenômeno vai se apresentar para esse sujeito, como esse sujeito vai apreender, compreender determinado fenômeno. Então nós temos esses conceitos de fenomenologia
e hermenêutica. Nós também vimos o conceito de unitarização, que se você tem um texto e você fragmenta em vários pedaços que tem um sentido, então nós temos aí uma unidade de sentido, que também pode ser chamado de unidade de significado, de unidade de análise. Então, a partir de uma unitarização, você vai ter mais organização ou desorganização? Responde aí para mim. É desorganização. Cada vez que você unitariza, você desorganiza. E aí você tem a possibilidade de organizar de acordo com as características, de acordo com as qualidades desse objeto. E aí vai ser o processo de categorização. Nós vimos também o conceito de teoria a priori, teoria emergente, teoria a priori, as teorias que já foram consolidadas e que o pesquisador vai trazer para a pesquisa, e teorias emergentes, que são as teorias que vão sendo construídas ao longo da análise, a partir da criatividade, da autonomia, das relações que o pesquisador vai tendo no momento em que ele pesquisa, em que ele busca entender o objeto que ele decidiu buscar e entender. Nós vimos também a diferença entre quebra-cabeça e mosaico. O quebra-cabeça, quando o pesquisador ele já traz uma teoria a priori, em que ele vai montando a pesquisa de acordo com os dados que ele já tem, buscando chegar num resultado já meio que pré-determinado, enquanto no mosaico nós temos uma construção que não se sabe qual resultado se chegará, porque ao longo da pesquisa nós podemos mudar a rota dessa pesquisa de acordo com os elementos que vão entrando aí ao longo dessa análise. Vimos também a relação entre partes e todos e reforçamos que a análise textual discursiva ela não vai focar apenas nas partes, Ela pode até focalizar as partes, mas de forma que tenha uma interconexão com o todo. Ela categoriza as partes para compreender um sistema maior, que é o que se busca entender do objeto, uma compreensão ampla. E para se compreender algo, para se chegar à verdade, é preciso entender o todo. O texto também traz uma outra metáfora, que são as faces de Jano, mas eu vou falar no episódio 4 que vem a seguir. No próximo episódio nós veremos sobre indução, sobre dedução, sobre teorização, sobre a relação entre a categorização e a teorização, sobre o que é um metatexto, sobre a relação entre um planejado e um auto-organizado, o que é um planejado, o que é um auto-organizado. Todos esses conceitos nós vamos ver no episódio 4, além de entender sobre precisão, amplitude, análise de conteúdo, análise do discurso e qual a relação com a análise textual discursiva. E se você quiser ter acesso a todos os materiais, entre lá no meu grupo VIP no Telegram e também na comunidade Prof. EPT no Facebook. Os links estão aqui na descrição e também nessa página que você está vendo esse vídeo. Te vejo no próximo episódio.